Olá pessoal, aqui estou eu de novo, Newton Gomes, da CPA Informações Empresariais. Eu estou dando sequência à nossa série de vídeos que nós estamos gravando a respeito da reforma tributária e especificamente de um dos projetos que estão em discussão lá na equipe de transição do presidente Jair Bolsonaro. Bom, como eu já disse anteriormente, são três projetos que têm uma certa preferência, assim, né, mais comentado e tudo. O projeto Hawley, que está na Câmara dos Deputados, o projeto API, que é de uma entidade de São Paulo, e, finalmente, o projeto IPEA. Nós estamos comentando aqui o projeto IPEA, que é o Instituto de Pesquisa de Econômicas Aplicadas. Isso é uma fundação pública, pertence ao governo, pertence à União, né, e os técnicos preparam muitos trabalhos que vão embasar as decisões de governo. Muito bem, o projeto IPEA de reforma tributária, como eu já falei anteriormente, ele está descrito num livro que é muito bom, né, cuja capa eu estou mostrando para vocês aí, né, é Reforma Tributária IPEA, feita em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal, lá de Brasília, né? Os técnicos, tanto de IPEA quanto da Ordem dos Advogados do Brasil, lá de Brasília, eles prepararam um projeto de reforma tributária. E isso é um livro, eu mostrei a capa de um livro, tem 267 páginas, tem artigos muito interessantes, inclusive esse projeto que nós estamos comentando, né? E esse livro ele pode ser obtido no site do IPEA. Entra no site do IPEA, lá tem algum lugar lá que está à disposição, você pode fazer o download, é totalmente gratuito, você não vai pagar nada. Então é muito interessante, é um trabalho excelente de grandes técnicos, grandes especialistas. Muito bem, nesse trabalho do projeto, eu já falei anteriormente que os técnicos eles prepararam sete premissas, 7 temas iniciais, 7 condicionantes e mediante o qual eles elaboraram o projeto, né? Então essas premissas, né, que são aquelas ideias originais, são 7 ao todo, nós estamos comentando. Já comentamos a premissa número 1, que fala a respeito do projeto modular e de níveis federativos diferentes. Comentamos a premissa número 2, que fala a respeito de, afinal, quem suporta o ônus econômico do imposto sobre consumo? Essa premissa número 2 define bem. No último vídeo anterior, nós falamos da premissa número 3, em que os técnicos aqui declaram que o IVA é a melhor técnica de cobrança do imposto do tributo sobre o consumo, né? A premissa número 3, sim, tanto que o projeto que eles elaboraram toma por base a estrutura do IVA, Imposto sobre o Valor Agregado. Muito bem, agora nós vamos falar a respeito da premissa número 4. A premissa número 4 diz o seguinte: a adoção de um regime único para todos os setores e de bens e serviços, né? Nós vamos discutir essa questão porque, na realidade, se a gente for usar vários regimes, aí se complica tudo. Isso por causa disso que a nossa legislação é confusa, é caótica, né? Porque você pega qualquer tributo, ICMS tem vários regimes, né? O imposto de renda, vários regimes, né? E isso complica bastante. É por isso que essa premissa número 4, ela fala a respeito do regime único para todos os setores de bens e serviços, né? Então vamos fazer rápidos comentários sobre isso. O texto está à sua disposição aí, que é o texto completo da premissa número 4 do trabalho do IPEA. Então vamos discutir um pouquinho a respeito dessa tal adoção de regime único para todos os setores de bens e serviços. Bem, a tributação do consumo, por meio do IVA,
segundo os técnicos, deve ser única, sem regimes especiais ou alíquotas diferenciadas, né? Talvez o pior mal que nós tenhamos cometido aqui, principalmente na legislação do ICMS, também do PIS e COFINS, é que você tem regimes especiais, muitos regimes especiais, e também você tem muitas alíquotas diferenciadas, né? Ora é de um jeito, ora é de outro, tem uma tabela para isso, tem uma tabela para aquilo. Então, a primeira premissa, nesse caso aí, na primeira no 4, é que no IVA a tributação deve ser única, nenhum regime especial e nenhuma alíquota diferenciada, uma alíquota só. Muito bem, o segundo ponto é que o IVA deve servir para arrecadar fundos para os cofres públicos, não para fazer política social, regional ou setorial, né? Esse também é um dos grandes problemas da legislação tributária brasileira. A gente procura usar o imposto, o tributo, para fazer política social, para fazer uma política para determinada região, Sudene, Sudã, etc., Zona Franca de Manaus, ou setorial, setor industrial, setor agrícola, tal. Como a gente pega essa legislação e faz uma lei para cada tipo, aí então fica realmente uma bagunça e é difícil de entender. Por isso que ele diz que o IVA é para arrecadar fundo público, né? E não se pode fazer política social, regional ou setorial. Muito bem, vamos para um terceiro ponto dessa premissa número 4. Segundo os técnicos, é falacioso, é mentira, que o argumento de que o cidadão de baixa renda, os pobres, por consumirem mais produtos da cesta básica, terão um benefício maior com a desoneração dos produtos básicos. Não tem. Não é porque o pobre que não tem condições de consumir, ele consome mais produtos básicos, que ele é um grande beneficiário dessa política tributária. Na realidade, não é, né? Por quê? Porque o consumo dele é pífio, o consumo dele é pequeno. Outro item, por exemplo, diz o seguinte: a população de alta renda, os ricos, etc., por ter um rendimento maior, evidentemente ter um rendimento maior, ele gasta com qualquer tipo de produto, inclusive aqueles com benefícios fiscais, apropriando-se de uma parcela maior da renúncia fiscal. Então, o que os técnicos do IPE estão querendo dizer é o seguinte: olha, o rico, ou aquele que tem alta renda, ele compra perfume, ele compra produtos sofisticados, ele compra roupas caras e se beneficia. Se tiver algum benefício fiscal, ele se beneficia disso. Mas o rico também come arroz, feijão, fruta, óleo, que muitas vezes são produtos beneficiados por incentivo fiscal. Então, mas o rico come tudo, come qualquer coisa, seja mais caro ou mais barato, entendeu? Então, por isso que eu digo que, como os técnicos dizem, que a grande vantagem para os rendimentos, para o cidadão de rendimento alto, é que ele se aproveita da isenção do benefício fiscal, que teoricamente é destinado ao pobre, mas o rico também se aproveita disso, né? Então, esse é um problema. A tese dos técnicos do IPE é o seguinte: aqueles valores que deixam de ser recolhidos do consumo dos mais ricos, em virtude de desoneração, poderiam ser utilizados para financiar políticas sociais ou transferência de receita para os mais pobres. Então, na realidade, ele diz: olha, não adianta dar isenção para as coisas menores. Vamos cobrar o IVA sobre tudo, sobre toda e qualquer maneira. É uma tributação única. Agora, aquilo que foi arrecadado dos mais ricos, né, porque ele não tem isenção nenhuma, aqui nós vamos pegar esse tributo e aplicar em políticas sociais, em escolas, em esporte, em cultura, em lazer, em saúde, em transporte, entendeu? Então, segundo os técnicos do IPEA, não vale a pena
dar uma isenção, porque o cidadão de mais alta renda vai acabar se aproveitando mais daquilo do que o pobre, que até nem consome tanto. Ele tem o benefício, mas ele não consome tanto. Resumo da ópera: a distribuição de renda, como no caso do Bolsa Família, é mais eficiente, logicamente bem controlado, que não é o caso nosso aqui, né? Mas é mais eficiente quando é feita via gasto público, né? Via gasto público, do que uma isenção. Você concede uma isenção, e essa isenção do produto, do serviço, atinge todo mundo, atinge o pobre, o médio, o rico, o milionário, etc. Tal. Ora, a tese dos técnicos, não, vamos tributar todo mundo. Só que o que se arrecadar nesse tributo, nesse IVA, aí nós pegamos a parte e aplicamos em políticas sociais, em benefícios sociais. Ou senão, vamos transferir essa renda para os mais pobres em programas de transferência de renda tal, né? Essa é uma das filosofias. Muito bem. Finalmente, os técnicos do IPEA dizem que, ao se tributar de maneira diferenciada setores distintos, cria-se uma panaceia jurídica na qual os produtores de setores mais tributados questionam a classificação fiscal dos seus produtos. Por exemplo, se você tem uma tributação por produto, não é uma tributação única, mas por produto, e determinada indústria fabrica aquele produto, qual é o interesse dessa indústria? É trazer a classificação fiscal do seu produto para uma alíquota menor. Essa é a briga sempre disso. A gente nota que as empresas querem ser classificadas, por exemplo, na tabela do IPI ou na tabela do PIS e COFINS, querem ser classificadas naquilo cuja alíquota seja menor, ou que tenha algum benefício fiscal. Ora, isso é uma briga permanente, tanto na justiça como na administrativa, e aí surge a questão do contencioso fiscal. Inclusive, os técnicos do IPEA citam um caso grave desse problema da classificação, né? O salmão, aquele peixe delicioso, né? Ele está classificado na cesta básica. Ora, na cesta básica tem isenção do PIS e da COFINS, quer dizer, não faz muito sentido você conceder isenção para o salmão, né? Você pode escolher para outros peixes mais populares, mais baratos. Ora, por quê? Porque ao não cobrar determinados tributos sobre o salmão, você beneficia todo mundo que consome salmão, pode ser rico, pobre, médio, bilionário e tal. Ora, então, cobramos de todo mundo, vamos cobrar de todo mundo, e depois a parcela correspondente à arrecadação do salmão, isso sim nós vamos destinar para projetos sociais, na área de educação, de transporte, de cultura, e vai por aí, saúde, e vai por aí afora. Ok, gente? Muito bem. Então, esta foi a premissa número 4 do projeto do IPEA de reforma tributária, cujo título, portanto, é a adoção de um regime único para todos os setores de bens e serviços, para a gente não acabar não se perdendo aí nessa tal classificação fiscal. É importante que isso nos remete para a seguinte conclusão: no projeto do IPEA, as mercadorias não terão classificação fiscal, pelo menos para efeito de tributação, não. É tudo a mesma coisa, né? Para evitar exatamente esses conflitos que surgem na questão de classificar aqui ou lá ou acolá. Muito bem, então aí nós vimos alguns pontos interessantes a respeito dessa premissa número 4. Eu queria lembrar que no próximo vídeo a gente vai prosseguir, são ao todo 7 premissas, esta é a 4ª. No próximo nós vamos falar a respeito da premissa número 5, que trata do respeito ao pacto federativo. Como nós sabemos, o Brasil tem um pacto federativo entre todos os estados da União, e eles estão colocando aqui que o projeto respeita o pacto federativo, isto é, defende o interesse de todos os entes tributantes, seja a União, o Estado, os estados e os municípios. Muito bem, então eu espero vocês no próximo vídeo para a gente prosseguir a respeito dessas premissas
para a elaboração do projeto de reforma tributária do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Muito obrigado.